Vamos lá, turma. Nosso último tempo. Último. Falta pouco, falta 2 slides. Faltam 2 slides. Falando sobre o nome de Deus, Javé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17, 15. Êxodo 17, versículo 15. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. Pela bandeira você reconhece uma nação, pela bandeira você reconhece um povo, pela bandeira você reconhece um estado. E Moisés ergue um altar. Altares eram erguidos para serem memoriais. Memoriais de quem aquele povo adorava, memoriais a quem eles celebravam, memoriais de vitórias que eles não poderiam esquecer. E ele ergue um altar e ele dá o nome, né? Ele chama pelo nome do Senhor, é a minha bandeira. A gente precisa voltar, né, a esse momento. Ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa que falava assim: pastora, você acredita, né, que uma pessoa que tem a vida errada, que vive no consegue ser regenerado por Deus, consegue ter uma vida transformada, consegue levar uma vida correta após ser alcançado por Deus? E eu falei, claro que eu acredito. E hoje a gente tem muita gente recuperada, muita gente salva, né, do mundo do crime. A gente vê muita gente, mas ao mesmo tempo a gente perdeu o hábito, né, desse testemunho. A gente perdeu o hábito de colocar no lugar da nossa vitória, no lugar, né, que Deus nos abençoa, na situação que Deus nos abençoa. A gente esquece ou perdeu o hábito da gente colocar a bandeira, hastear a bandeira e declarar, né, a vitória. Tipo assim, vou colocar aqui um lugar de adoração para que todos vejam, para que as pessoas vejam. Só um minuto. E aí ele olha, né, o Moisés, e ele faz essa declaração. Mais o nome de Deus, né? Juízes 6, 24. Javé Shalom. 6, 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisitas. Javé Shalom, o Senhor é a minha paz. Em um tempo de guerra, né? Eu acho que as maiores guerras que a gente enfrenta hoje são as internas, são as externas. As maiores guerras são as internas, são as travadas no nosso interior. As maiores guerras são travadas. Somos alcançados pelo exterior, mas hoje, quantos cristãos, quantos homens de Deus têm guerras travadas dentro de si? Não aceitação, problemas na família, de filhos desviados, questões na própria administração da igreja, guerra contra um tempo de ansiedade, um tempo de medo, um tempo de incerteza, tempo de instabilidade, guerras no interior. E aí, aqui o profeta declara, né? O Senhor é a minha paz.
Javé é Shalom, é o Deus da paz. Paulo já fala da paz que excede todo entendimento, a paz que não está fora, a paz que está dentro, a paz que não está fora, a paz que está no interior, a paz que não tem explicação. Precisa disso, desse nome alcançando a gente, para trazer paz, para trazer alívio, para não trazer confusão, trazer guerra, acessar as guerras no nosso interior. Senhor, é a minha paz. Quanto de paz você precisa? Paz você precisa agora, o quanto de paz você precisa na sua vida, o quanto de paz você precisa no seu ministério. E Deus se revela também com o nome de o Deus da paz, Senhor da paz. Mais um, Javé Sabaote, Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1:3. Senhor dos exércitos, 1 Samuel 1, versículo 3. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar, a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente, aquele que guerreia as guerras, sabe? Aquele que vence para você. Por isso que eu falo, né, da questão da luta e eu fixo muito nisso, né? Não, se já está declarada a vitória, se ele vai à frente, se ele é o Senhor dos exércitos. Quantas vezes no Antigo Testamento a gente vê muitas vezes o povo de Deus, o exército do povo de Deus, em minoria, em completa minoria, e Deus confunde os exércitos inimigos. O Senhor dos exércitos desbaratando, confundindo os próprios exércitos inimigos e dando vitória a pessoas aparentemente tão mais fracas, a exércitos aparentemente tão mais frágeis. Javé Macadesquém, o Senhor que santifica, o Senhor que santifica. Êxodo 31, santifica. Pois fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que santifica. Ele é aquele que nos torna santos. Paulo fala muito, né, de justiça. Ele continua sendo o mesmo. É aquele que santifica. Ele é aquele que te justifica. É aquele que te redime da culpa e te torna justo. Javé Raá, Senhor, pastor. Salmo 23, 1. Lá para o Salmo 23. Salmo, né? O salmo mais lido, mais conhecido. Até quem não conhece a Bíblia conhece o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o Javé Raá,
aquele que é o teu pastor, aquele que é o meu pastor, aquele que ocupa a função, né, de te guiar ao lugar de alimento, ao lugar de vida, ao lugar de saciar a sede, lugar que te livra da morte, que te livra dos abismos, perdoa teu pecado e te coloca salvo. Ele é o teu, aquele que sara as feridas, né? Aquele que trata as feridas da ovelha. É ele, Javé Ra, o pastor. Javé Tsidkenu, justiça nossa. Senhor é justiça nossa. Jeremias 23, versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Ele é aquele que se faz justiça. Eu tenho um pastor conhecido que ele escreveu um livro. Ele diz que nós somos os justificados por Deus, aquele que veio e se colocou entre nós e toda a nossa condenação. Escutei uma parábola essa semana, contada por um pastor. E que um jovem cometeu um crime e ia ser julgado, se seria condenado à morte ou condenado à morte. E aquele jovem, ele foi condenado à morte. E aí o Senhor ficou sabendo que aquele jovem tinha sido condenado à morte. E aí ele se fez de governador. Ele escreveu uma carta. E ele vai até visitar o jovem, ele vai até a cadeia. A sentença já tinha sido dada a respeito daquele jovem. E aí, aquele jovem, ao receber o governador fala assim: olha só, eu vim aqui como para ser representante, trazer uma carta para você de absolvição, para te perdoar, para te liberar de ser morto. E aquele jovem muito rebelde, naquele momento, ele não recebe aquela carta de absolvição. Ele considera que aquele homem não poderia revogar ou absolver. O governador, agora, levando a carta consigo de absolvição. E aí chegou o dia da condenação do jovem, ele ser morto. E ele pede para dar as últimas palavras. Porque depois que aquele governador vai embora, ele descobre que aquele representante era representante. E aí ele vai nas suas palavras, ele fala: eu quero falar por que eu estou sendo morto. Alguém veio me agraciar, veio me favorecer com graça. Eu não aceitei. Eu estou sendo morto porque alguém veio ser justiça por mim. Eu não aceitei. Só tem algo que pode te condenar, disse ele. É a hora que você rejeita a graça de Deus. E é exatamente isso que Jesus fez. Ele se faz homem, ele desce, ele se torna igual, ele se torna semelhante.
Ele se coloca entre nós e toda condenação. Ele se coloca entre nós e toda a cobrança que tinha sobre nós. E ele apresenta uma carta de absolvição. Ele traz a carta da graça, ele se faz justiça nossa, ele paga o preço para nos absolver. Jeová é a nossa justiça, é aquele que vem para se opor em você e toda a acusação. Por último, Javé Chamá, ele está presente. Ezequiel 48, versículo 35. Do lado ocidental, 4.500 canas. E as suas 3 portas. A porta de Gade, uma porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra. 48. Quarenta e oito. 35. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Javé Chamá, Deus está presente. Eu quero que você volte lá no que você precisa. Eu quero que você volte no grito da tua alma, na sua necessidade que eu pedi para você escrever em algum lugar. Isso. Eu quero terminar falando com você exatamente a respeito do que Deus é. Te lembrando quem Deus é. Aquele que te chamou, o Eu Sou, o Altíssimo, o Forte que vê, o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, aquele que provê, aquele que é a sua bandeira, aquele que é a sua paz, o Senhor dos Exércitos, aquele que te santifica, o teu pastor, a tua justiça e Deus que está presente. Eu quero que você pare e pense na sua necessidade e olhando acerca de todos os nomes de Deus, como Deus se manifesta. Eu quero te fazer uma pergunta. Não é como uma névoa diante do sol isso que você precisa? Grito da sua alma. Se você olhar e ver quem Deus é, como Ele se manifesta, os nomes deles, como Ele se apresenta para os seus filhos, para os seus profetas, para os seus escolhidos, o grito da tua alma, aquilo que você colocou escrito aí, é algo grandioso para Deus? Eu vou fazer uma pergunta que está escrito na Bíblia, por acaso tem alguma coisa impossível para esse Deus? Esse Deus que é paz, que é o Senhor dos Exércitos, que te santifica, que te cura, que é a sua justiça, que está presente, que é o seu pastor, que é a sua bandeira, que te vê, que provê, que é eterno, que é o Todo-Poderoso. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para esse Deus? Esse que nós vimos, esse que nós lemos, esse que faz parte da nossa vida, esse que continua agindo, continua se movendo, se revelando. Acaso há algo impossível? Aquele que se coloca entre você e sua condenação. Se ele se coloca entre você e sua condenação, se ele traz o recurso, a provisão, ele substitui com o seu próprio cordeiro
Você acha mesmo que esse seu grito, esse seu pedido é algo difícil, impossível para Deus? Eu quero te dar a oportunidade de fazer uma entrega agora desse seu problema, dessa sua situação, desse grito da sua alma, mas entrega hoje de uma maneira diferente. Entrega hoje falando para Ele: isso aqui não é nada diante do Senhor, de quem o Senhor é, de quem o Senhor se revela a mim, de quem o Senhor se revelou no Antigo Testamento. Isso aqui que eu coloquei, ou no meu celular, ou no meu papel, ou no meu caderno, é como uma névoa diante do sol que nasce num dia de verão. E é muito pouco, isso aqui se dissipa diante do teu poder, isso aqui se dissipa diante da sua grandeza, isso aqui se dissipa diante de tudo que o Senhor é, diante do teu nome. Eu quero concluir dizendo: Deus é suficiente para a tua vida, Deus é suficiente para a minha vida, Deus é suficiente para as nações. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ele é suficiente, Ele é a nossa maior necessidade, Ele precisa ser a nossa prioridade, o nosso respirar. Ele basta, Ele supre todas as nossas necessidades. Ele é aquele que supre. Ele é o pastor que nos atende nas nossas necessidades. Ele é o pastor que nos atende no íntimo. Ele é sabedor disso. E Ele sabe que só Ele supre. Ainda tem isso, ele sabe que só ele supre, ele sabe disso, e além dele saber disso, ele é o maior interessado na nossa relação, na relação dele comigo e na relação dele com você. Ele é o maior interessado. Ele nos conhece no profundo, ele nos conhece a fundo, ele consegue perceber, discernir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que corre na nossa veia, e ainda assim Ele nos ama. O reino de Deus é para nós, e mais do que isso, Ele estabelece o seu reino e nos dá o privilégio de ser participantes dele. Espero que você tenha entendido. Ele em Jesus, ele estabelece definitivamente o seu reino. Mas mais do que isso, ele nos faz parte desse reino. Ele traz a nós esse reino, ele nos faz participantes, co-herdeiros com Jesus. Co-herdeiros com Jesus. Terminamos aqui a nossa aula de teologia bíblica. Para mim, um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Espero estar em breve com vocês para estudar novamente. Vou colocar todos os slides lá no nosso grupo WhatsApp e vou colocar também o pedido de trabalho. Então, temos 2 pontos, para quem garantiu os 2 pontos. E aí eu passei um trabalho hoje, significa que esse trabalho vale 8. Tá bom? Para quem não fez os 2 pontos, aí tem a chance de marcar uma nota razoável. Deus abençoe vocês, obrigada por esse tempo junto. Eu segui em conhecer o